Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula e, claro, pega o seu livro aí, abra na página, deixa eu só pegar o meu livro, abra na página 159 e vamos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre algo que a gente utiliza bastante e precisamos entender o seu significado, como também suas características e a forma correta de utilizá-los. Pois é, a nossa língua, ela existe várias regras, todas as línguas existem suas regras. Então nós precisamos entender quais são as regras, entender quais são os conceitos, as funções das palavras em toda a língua que a gente for aprender. E no caso da gente, por mais que a gente já saiba falar o português, lembra que eu já falei sobre isso? Aí teve até questão de prova, que a gente sabe falar o português, mas precisamos entender como o português funciona, como é que a gente pode utilizar devida e corretamente as palavras. Pois bem, hoje nós vamos aprender como utilizar corretamente os pronomes. Nós vemos aí na página 159, o que é pronome? É a palavra que representa ou acompanha o substantivo. Sabem o que é substantivo, né? Eu tenho certeza que eu ensinei já para vocês. Substantivo é aquela palavra que nomeia os seres, enfim, as coisas. É uma palavra de nomeação, né? A gente coloca o nome em alguma coisa. Então, e também ele indica a pessoa do discurso. Vamos ver quem são as pessoas do discurso. Vemos que essas pessoas são três. Eu, tu, ele, no singular, ou ela. No plural, nós, vós, eles. Para entender melhor esse conceito aqui. Eu, quem fala, ou seja, a pessoa que está falando, eu. Tu, ou você, com quem você fala. E ele ou ela, de quem você fala. São as três pessoas do discurso. Aqui da mesma forma, nós, quem fala. Vós, com quem a gente fala, eles ou elas de quem estamos falando. Eu não estou falando necessariamente de fofoca, mas eu estou falando da pessoa do discurso, da forma como a gente organiza as nossas frases, as nossas orações, enfim, algo que a gente vai escrever ou vai falar, pronunciar, ok? Nós vamos agora saber como funcionam os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais já está dizendo, vai dar sentido em relação à pessoa. Pois é. Então, nos pronomes pessoais, a gente vai ver a utilização aí de palavras que, por exemplo, podem substituir o substantivo ou simplesmente complementá-lo. Nós vamos ver aí. Por exemplo, deixa eu colocar o exemplo aqui. Olha só que interessante. João saiu. Ele voltou logo. Note que eu não estou utilizando João nas minhas duas orações. Lembrando que tem oração, tem verbo, então temos a oração, não é isso? Uma frase, ela necessariamente pode ter ou não oração. Pode ser ou não também oração. Agora, lembrando que toda oração, ela precisa ter verbo. Então, uma frase, ela pode ser ou não oração também. Mas, para que ela seja uma oração, ela precisa ter verbo. Então, vamos lá. João saiu. Primeira oração. O verbo sair. Ele voltou logo. Nós temos aí. Esse ele está falando de quem? De João. Então, note aqui que eu não estou repetindo João, mas eu estou dizendo ele voltou. Ele voltou. Fazendo referência a quem? A João. Então, esse elemento aqui, como a gente vê, aqui, ou aqui no plural, no caso, nós vemos que esse elemento, simplesmente, ele está retomando o que já foi dito. Então, nós vemos que o quê? Eu até escrevi aqui para você. O pronome, ele pode substituir, referir ou retomar o substantivo. Aqui, a gente vê que ele simplesmente está retomando o substantivo que a gente já mencionou. Então, a gente tem aqui um nome, né, o substantivo, e ele simplesmente está retomando.
Eu vou só apagar aqui e continuar escrevendo, porque a gente vai ver melhor como é que funciona a questão dos pronomes pessoais, ok? E daqui a pouco a gente vai para os próximos. Só um instantezinho. Muito bem, minha gente. Só continuando, nós vamos ver o quê? Os pronomes pessoais, eles se dividem em retos e oblíquos. Vamos ver quais são os retos. Ele tem função de sujeito. Olha só os pronomes aqui. Eu e ela, né? Saímos. Lembra que o sujeito é aquela pessoa em evidência, né? De quem se diz algo, quem, enfim, está cometendo alguma ação na frase, na oração, enfim. Então, saímos. Quem foi que saiu? Eu e ela. Então, no pronome reto, pronome pessoal reto, ele vai ter função de sujeito, a pessoa que está cometendo a ação. Em resumo, assim. Aí nós temos o quê? Os pronomes pessoais oblíquos têm função de objeto de um verbo complementando. Não podem iniciar uma frase, uma oração, um período, enfim. Nós vemos que esse daqui ele se divide em dois, os átonos e os tônicos. Nós vamos relembrar o que a gente já aprendeu sobre átonos e tônicos, que são aquelas palavras que possuem um som mais alto, mais forte, mas que, no caso dos átonos, eles não, no caso, os átonos eles não têm tonicidade, os tônicos eles possuem sim tonicidade. Ou seja, são palavras que nós percebemos o quê? Em relação aos tônicos, nós vamos ver que existem tônicos acentuados e aqueles tônicos que não são acentuados. A gente viu isso nas aulas passadas, não é isso? Então vamos lá. Ó, nos sem tonicidade dos átomos. Me, si, nós, vós, o, a, o, os, as, o, a, o, as, lhe, o, lhes, né? Que no caso é os plurais. Então nós temos que, por exemplo, a gente não pode iniciar, como eu disse, ó, não pode iniciar a frase ou oração, enfim, com esses pronomes. Então, eu não posso dizer assim. Deixa eu pegar o exemplo que eu coloquei aqui. Me fala. Na nossa língua portuguesa, da forma como ela está regrada, na língua formal, lembrando que existe a linguagem formal e a informal, mas na linguagem formal, ela não vem com o pronome pessoal oblíquo, iniciando a frase. Ou seja, primeiro vem o verbo no caso. Por exemplo, me fala. Seria o quê? Na linguagem formal, fala-me. Não é me diz, seria diga-me. Entendeu? As palavras, no caso, são as mesmas, porém, a colocação dessas palavras, a posição em que essas palavras vão se encontrar naquele texto, sendo um texto formal, elas precisam ter o local adequado. Isso na língua formal. Como eu já disse a vocês, a língua formal ela tem características diferentes da língua informal. Por exemplo, na informalidade, na coloquialidade, a língua do dia a dia, sem a necessidade, por exemplo, de ser um texto acadêmico, de ser um texto para um livro, para algo mais elaborado, mais importante, nós precisamos ter uma característica, as características devem vir adequadas com a linguagem formal, a linguagem culta, que eu falei para vocês. Geralmente a gente vê que em livros, em jornais, revistas, vemos as linguagens, a forma de comunicação dos jornalistas, principalmente o jornal de bancada, que a gente chama, que são os apresentadores âncoras, eles têm que ter um teor mais sério, mais seletivo em relação às palavras. Então vão ser palavras muito mais elaboradas do que a gente utiliza no dia a dia. Eu já disse a vocês que, por exemplo, no WhatsApp, nas redes sociais, enfim, você não precisa ter aquela obrigação, digamos assim, de colocar as palavras inteiras, de colocar até corretamente, digamos assim, mas se você vai fazer um trabalho, se você vai fazer uma prova, uma redação, se você vai publicar, por exemplo, um texto, você fez um trabalho sobre alguma coisa e quer publicar, quer que alguma revista coloque lá dentro daquela revista o texto que você fez. Você precisa fazer uma linguagem formal, uma linguagem culta. Então, na linguagem culta, na linguagem formal, esses pronomes não iniciam nenhuma frase. Eles sempre vêm em segundo plano. Então, por exemplo, eu pode iniciar. Por quê?
eu, ela, porque eles são pronomes retos. Os pronomes oblíquos que não podem. Por exemplo, eu posso dizer eu te amo. Agora, né, eu não posso utilizar só o ti já, porque, ó, seria errado na linguagem culta. Então nós vemos aí, passe a página e vamos ver aí na página 160. Olha só as seguintes classificações. Número, singular e plural, que eu já disse para vocês. Número, né? Aí a pessoa, primeira, segunda, terceira, do singular. Eu, primeira, segunda, tu, terceiro, ele ou ela. Aí nós vemos, no caso reto, que eles são os casos que podem iniciar o texto, a frase, a oração. Então, no caso reto, eu, tu, ele ou ela. No caso oblíquo, as que não podem iniciar. No caso reto, eles têm função de sujeito, como a gente vê aqui. Eu e ela saímos. No oblíquo tem função de objeto de um verbo, ou seja, não é algo já digamos, em segundo plano, já está abaixo. Aqui a gente tem eu e ela já em evidência. No oblíquo ele já não está tão em evidência assim. Então nós vemos o quê? Caso oblíquo, me ou mim, comigo, no caso em relação a eu. Aí em relação a tu, ti, contigo. Em relação a ele ou ela, se, consigo ou alhe. Nós vamos ver, por exemplo, que no caso desse pronome aqui, utilizamos, quando a gente vê um pronome utilizando RS, um verbo, perdão. Aqui, ó. Vim dizer, a gente não vai dizer, por exemplo, assim, vim dizer a ele. Como é que eu posso trocar? Vim dizer-lhe. Aqui é a mesma coisa, mas olhe a diferença. Eu tirei esta parte, incluí essa, fiz a troca, e aí a gente tem um novo pronome. Que seria o quê? Quando a gente vê, é o pronome ele, que a gente está vendo aí, ó, no caso reto, saindo para o quê? Para o oblíquo. Entendeu? Então, vamos ver aqui, continuando. No plural já. Primeira pessoa do plural, nós. Eu mais alguém. Aí vemos que no caso reto é o nós. No caso oblíquo seria o nos ou conosco. 2. O vós. Tu mais alguém. O você mais alguém. No reto. No oblíquo, vos ou convosco. Eles ou elas. A terceira pessoa do plural, perdão. Terceira pessoa do plural, no caso reto. Ele ou ela mais alguém. E como ele fica no caso oblíquo? Ficaria se, consigo, os, as, lhes. Nós vemos aí na continuação que o quê? Vemos na prática que os pronomes pessoais substituem os substantivos. Olha só. Os grandes atletas treinam diariamente para superar seus limites. Aí vemos aí, ó. Eles treinam diariamente. Eu não preciso mais colocar os grandes atletas de novo. Mas, ó, eu estou falando eles, né? Eles, então, eu estou utilizando esse daqui para falar dos atletas que eu já mencionei. Então não preciso repetir, porque eu não disse a vocês que ele pode substituir, referir ou retomar o que já foi dito. Então, ó, ele está aí, no caso, ele não vai mais precisar escrever os grandes atletas. Então, eles treinam diariamente para superá-los. Quem é o quê? Superá-los o quê? Então a gente vê que é superá-los os limites. Não é para isso que eles treinam? Eles treinam diariamente para superar os limites. Então nós vemos que o pronome ele serve para se referir ao substantivo, para colocar no lugar do substantivo. Então eu tenho um substantivo, eu posso colocar no lugar dele,
ou simplesmente posso só me referir ao substantivo. Nós vemos também que os pronomes pessoais oblíquos, se eles vierem com verbos terminados em R, S ou Z, nós, para colocarmos ele, para fazer essa terminação, parecida com essa terminação aqui, mas não necessariamente, nós vamos utilizar o quê? No plural, né? Oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando se ligam com verbos terminados em R. Se eu vou utilizar um verbo dizer, terminado em R, aí eu quero, por exemplo, vim. Como é que eu posso botar? Eu retiro essa letra, que seria o R, o S ou o Z, não é isso? Então, retiro. Vim dizê-lo. Olha, eu retirei o R, coloquei o hífen e o lo. E cada um vai ter a terminação do seu correspondente. Nós vemos também que os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando ligam os verbos terminados em M. Nesse caso, eles adquirem formas no, na, nos, nas. Então, quando a palavra, o verbo lá está terminado em M, vou colocar aqui. Ó, disseram. Se eu quero dizer, disseram a ela. Olha o que eu vou fazer. Disseram. Na. Entendeu? Disseram na. O hífen mais o na, para se referir à pessoa. E também, para terminar, para concluir, nós temos os pronomes de tratamento, que vai depender da posição que aquela pessoa tem. Por exemplo, um juiz a gente teria que chamar de Vossa Excelência. Mas, por exemplo, em questão de carinho, questão de afinidade, nós poderíamos dizer que senhora, ou dona, seu, vossa senhoria, enfim, vai depender da posição que aquela pessoa possui, não só a posição, digamos assim, de trabalho, como no caso do juiz, mas a posição também que ela possui em nossas vidas, a importância, o grau de importância ou, no caso assim, de seriedade que ela possui em nossas vidas. Para vocês, eu vou passar a atividade que vai aí da página 161 até a página 163. Bons estudos, boa semana para todo mundo e até segunda que vem. Tchau!